Oi, gente, tudo bem com vocês? Faz tempo que eu não testo coisas novas aqui no canal e vocês sabem que eu amo fazer isso, então hoje a gente vai desenhar pela primeira vez num papel craft. O papel craft é esse papel aqui marronzinho, begezinho na verdade, que ele é bem comum para fazer embalagem. Mas tem gente que gosta de usar para desenhar também. Eu vi muito isso no TikTok e foi isso que me deu vontade de comprar o papel. Então, para fazer esse desenho de hoje, a gente vai usar o tal do papel craft. Eu vou fazer também esses desenhos, esse desenho, na verdade, só com grafite. Então, a gente vai usar lápis grafite também. Vamos usar lápis de cor branco, só para dar um brilhinho. E vamos usar a famigerada borracha limpa tipo. Para fazer esse desenho, eu vou usar uma referência que eu vou deixar aí na descrição para vocês. E eu queria brincar principalmente com essa ideia de luz e sombra, tal, fazer uma pintura no papel craft, porque eu acho que o que tem de mais interessante no papel craft é justamente a cor dele, que, como eu falei, esse begezinho aí bonitinho. E eu quis desenhar uma pessoa, não só porque eu gosto de desenhar pessoas, mas também porque o begezinho do papel craft, ele lembra também um tonzinho de pele e tal, então eu achei que seria tipo um desafio interessante, sabe? Pensar na luz e sombra, nas cores e tudo mais, considerando a cor do papel como uma coisa que pode ajudar ou então dificultar. Eu ia ter que mudar um pouco, assim, o meu olhar na hora de fazer o desenho. E foi o que aconteceu. Eu queria, na verdade, fazer esse teste com aquarela ou com guache e tal, porque eu vi umas referências bem legais no TikTok também, com aquarela e guache no papel craft. Só que esse papel não é tão grosso. Esse papel aí, ele tem uma gramatura 90, se eu não me engano, esse bloco que eu tô usando. Se não for 90, é alguma coisa muito perto disso. E como era a primeira vez que eu ia usar, eu não queria também gastar comprando um papel que tivesse uma gramatura muito alta, porque também fica mais caro. Então eu falei, não, vamos começar com um grafitinho, um lapisinho de cor, que também vai ser uma coisa diferente pra mim. E aí, se eu gostar, eu invisto aí mais pra frente num papel com essa cor que seja mais grosso, né? Que tenha uma gramatura mais alta pra gente poder usar aquarela também. E aí comecei, né, gente? Fui lá testando esboço, eu tô fazendo esboço um pouquinho diferente, vocês vão reparar aí, para poder também desafiar aí o meu olhar, mudar um pouco a forma como eu construo o desenho, porque eu acho que é legal a gente ter mais de uma opção, né, para pensar assim na hora, porque vão ter desenhos que vão funcionar melhor com uma determinada pose. Aliás, desculpa, vão ter desenhos e poses que vão funcionar melhor com determinado esboço, ou então com outro, ou então às vezes você tá com mais tempo para desenhar, você pode usar um determinado esboço, ou então você tem que fazer mais rápido, tem que ser outro esboço. Então eu tenho tentado também usar, procurar formas diferentes de fazer esse esboço, que é esse rascunho antes do desenho. Também para não ficar viciada, sabe, nas coisas, porque eu tenho um pouco disso, na verdade, eu tenho vários, porque como eu tenho meu estilo de desenho bem definido, tá, eu não fico saindo muito dele, eu tenho vários vícios de desenho que eu tento quebrar, principalmente quando eu tô com mais tempo para fazer, que foi o caso desse desenho. Acabou que eu demorei umas 2 horas mais ou menos para fazer o desenho desse vídeo. Vocês sempre perguntam, né, quanto tempo eu demoro para fazer, eu esqueço de falar, às vezes eu esqueço, na verdade, de marcar o tempo, daí eu acabo não falando, mas esse eu sei que deu 2 horas, porque foi o tempo de eu postar um story no Instagram, aí eu comecei o desenho, né, comecei o vídeo, aí depois quando eu terminei eu fui postar um outro story e tinha exatamente 2 horas ali marcado, eu falei, então beleza, demorei 2 horas, bom que eu posso avisar a galera. Depois de fazer o esboço, quando eu já tava ali mais confortável com ele, né, aquela coisa de você ter o olhar treinado, olhar pra referência, olhar pro desenho e falar, não, acho que agora tá rolando. Eu não gosto de fazer o desenho, tipo assim, idêntico à referência, porque eu acho que você fica muito preso ali. E também porque eu tenho meu estilinho, né, de desenho e tal. Sempre tem o olho, é muito característico, a boca, tudo. Então, eu também não gosto de fazer idêntico à referência. Então, quando eu vi que tava ali de um jeito que eu conseguia me entender e tal, e tava certo, eu passei a limpar tipo pra dar uma apagadinha, porque o esboço ficou bem bagunçado, bem sujo, bem forte. Então, eu precisei passar a borrachinha ali para dar uma leveza, até porque eu queria que o foco do desenho fosse a pintura e não tanto o traço, não tanto o desenho em si, mas a pintura dele.
E aí eu comecei a fazer algumas marcações ali com lápis depois. E, gente, eu fiz uma coisa que eu não vi em lugar nenhum, mas que eu achei que ia funcionar melhor pra mim, porque tem muito disso também, né? Quando você tá testando uma coisa diferente, é legal ver o que funciona pra você. Eu não vi nenhum vídeo no YouTube ou, enfim, lugar nenhum que fosse ensinando a desenhar no papel craft, porque eu prefiro começar do meu jeito. E aí depois, se é alguma coisa que eu gosto, que eu me interesso, eu vou fazer algum curso tal pra poder melhorar, como foi o caso da aquarela, né? A primeira vez que eu usei aquarela, inclusive, eu gravei aqui pro canal. E é um vídeo, assim, que é uma pérola, eu acho, é muito engraçado, porque, tipo, eu faço tudo errado, mas eu gosto de começar assim, até pra eu entender quais são as minhas dificuldades com o material, pra depois eu já chegar no curso, tipo assim, olha, eu quero melhorar isso e isso. Mas, enfim, cada pessoa de um jeito, né? E foi mais ou menos isso, então, que aconteceu com o papel craft. E aí eu comecei, como eu falei, de um jeito que eu nunca vi ninguém fazer, que eu comecei pelas luzes, entendeu? Tipo, eu comecei com o lápis de cor branco. E aí depois eu já joguei o lápis mais escuro que eu tinha no estojo, que se eu não me engano era um 8B, para justamente marcar bastante o contraste, já que os tons médios seriam a cor do papel. Consegue entender? Tipo, normalmente a gente pinta num papel branco, que aí a gente usa o branco do papel como luz. Só que nesse caso do papel craft, não dava para eu usar o papel, o bege, como luz. Até dá, só que aí o desenho ia ficar muito mais escuro e eu não queria isso. Eu queria poder usar o branco como a luz. Então eu comecei pela luz, depois eu já fui direto na sombra, tipo, bem escuro, pra eu poder me encontrar ali, sabe? Eu não sei se tá certo, se tá errado. É aquilo que eu sempre falo pra vocês, não tem muito certo e errado, na verdade. É como funciona melhor pra você. Eu acho que essa coisa de certo e errado ajuda como um guia. Não é nem o certo e errado, né? As técnicas funcionam como um guia pra você chegar onde você quer. E principalmente, eu acho que é pra você pular etapas, sabe? Pra você conseguir terminar mais rápido, para as coisas fazerem mais sentido e tal. Então, tanto que não foi à toa que esse esboço pra fazer esse desenho eu demorei muito mais, porque eu tava ali tentando entender. Quando eu vou fazer o esboço que eu já tô acostumada, que já tá fixo ali na minha cabeça, eu faço mega rápido, que é o que eu uso em live e tudo mais. Então, como eu falei, comecei ali pelo branco, depois eu já escureci muito para eu poder me encontrar. E diferente do que eu costumo falar aqui para vocês de quando eu faço pintura com grafite, que eu vou, tipo, escurecendo aos poucos, sabe? Primeiro eu marco tudo que é com lápis 2B, aí depois eu marco tudo que é com 4, aí depois eu vou subindo, né? Então, nesse caso, eu já quis começar do branco, depois eu fui para um bem escuro. E aí eu fui por partes do desenho. Isso é meio arriscado, porque pode ser que fique muito escuro, né? Você vai tendo que escurecer, se você vai, tipo assim, escureceu demais um pedacinho, você vai ter que escurecer o outro para poder fazer sentido ali no contraste e tal. Mas como também eu já tô acostumada a fazer essas pinturas com grafite, que eu gosto muito, eu acho muito relaxante, e também é muito bom pra gente poder pensar, assim, em pintura, quando você vai pintar com aquarela, você ter feito já algumas pinturas com grafite ajuda, sabe? Aí eu fui, tipo, fazendo isso por partes e tal, e no fim, né? No fim deu certo, é o que importa. E aí também eu tava escurecendo muito com o 8B, eu falei, não, deixa eu usar um pouquinho mais leve. Daí eu comecei a usar o 6B, para fazer as partes mais escuras. Aí depois eu fui usando ali uns lápis meio termo, tal, tipo um 2B, assim, para poder fazer esses tons que são do restante do rosto todo, né? E não só do sombreamento mais escuro ou da luz mais clara. Por incrível que pareça, o lápis que eu mais usei nesse desenho foi um HB ou 2H, não lembro, que foi o mais fraquinho de todos, pra eu ir marcando e tal. Aí depois, quando eu precisava escurecer, eu pegava um outro, tudo. Por isso que é importante deixar todos os lápis grafite organizados no estojo, porque senão você vai pegar o errado, como eu fiz várias vezes, que eu deixei ali do lado, né? Ao invés de deixar no estojo, aí eu pegava um HB achando que eu tava pegando um 8, ou o contrário, que daí é pior. Mas tudo bem, como é grafite, dá pra apagar. Então eu tava ali com a limpa-tipo, fui arrumando quando precisava. E aí foi meio que isso, gente. Eu usei os mesmos princípios que eu uso pra fazer pintura de aquarela e tudo. Só que no tal do papelzinho craft, considerando que o fundo ali, né, que o papel não seria
a parte da luz, mas seria a parte do tom médio. E eu achei que funcionou muito bem pra mim começar pelo branco. Acho que é meio que isso, a gente tem que testar. Esse foi o primeiro desenho que eu fiz no papel craft, mas eu quero fazer outros que eu gostei muito. Pra ser sincera, eu não gostei muito da textura desse papel, mas eu acho que é por conta do bloco que eu comprei, que ele tem umas ondinhas assim, sabe? É tipo um dos blocos da Canson, que eu acho que é o mais baratinho que tem de aquarela. Não o Monval, um outro que é mais barato ainda, que ele também tem essa textura de ondinhas que eu não gosto. Tipo, eu não gosto, principalmente pra pintar, tipo, fica como se fossem umas listrinhas assim, sabe? Ou então você tem que apertar muito ali o lápis no papel pra poder ultrapassar, assim, essa textura. Então, eu não gostei muito, mas tudo bem, que é aquilo que eu falei, comprei pra testar, né, pra começar. E aí, se eu gostar, quando eu acabar esse bloco, eu compro outro. Mas como eu falei, eu gostei, então eu vou testar, vou fazer outros desenhos e tal. E aí a gente vai, que eu digo, eu e o Papel Craft, a gente vai se entendendo aí no meio do caminho. Se eu vou continuar fazendo isso de começar com o branco e tal. Eu até pensei no começo em usar, tipo, o branco como o clarinho, e aí usar alguma outra cor, tipo um vermelho, sei lá, pra fazer a pintura da pele, sabe? Então, tipo assim, os traços, tal, o próprio delineado, as sombras muito escuras, eu usaria o grafite mesmo, que aí seria tipo um preto. E o que fosse de pintura da pele, eu ia usar, tipo, um lápis vermelho, um lápis azul, sei lá, dar uma pirada, assim, sabe? Pra fazer o sombreamento e a pintura da pele. Mas eu falei, não, gente, tem muita chance de dar errado. Esse é o primeiro. Então vamos, né, pra não ter que jogar um vídeo fora também. Você sabe que, na verdade, eu não ia jogar fora. Eu ia postar aqui do mesmo jeito se tivesse errado. Porque faz parte também. Vocês sempre falam que é legal eu postar quando as coisas não dão certo. Porque dá até um quentinho no coração de ver que todo mundo erra. Mas eu falei, não, vamos... Como é a primeira vez que eu tô fazendo também, né? E, tipo, é um material que esse papel craft é acessível pra todo mundo. Então, eu queria mais passar essa ideia de... Tipo, uma coisa que vocês podem fazer também, sabe? Eu vou deixar o link do papel, dos lápis e do lápis de cor na descrição pra vocês. E aí, pra quem quiser fazer igual, gente, não é difícil. Eu pensei que ia ser muito mais difícil. É só vocês clicarem aí no link, comprarem pelo meu link, que eu ganho uma comissãozinha, que é baixinha, mas já é alguma coisa, né? E aí foi isso. Eu gostei muito do processo. Como eu falei, nem demorei tanto assim. Eu pensei que ia demorar muito mais. Mas depois que eu entendi ali, depois que eu fiz esse teste do branco, em seguida do escuro e tal, eu já consegui me encontrar ali melhor. E aí foi só ficar refinando assim mesmo, sabe? Usar um mais escuro aqui, um mais clarinho aqui. E não sei o que, fui usando. E aí, no final, eu peguei o mais escuro de todos, que foi o 8B, pra, de fato, tipo, marcar bem onde era mais preto, sabe? Então, delineado, a bolinha preta do olho, as sombras bem mais escuras, tipo, ali atrás do pescoço, né? No cabelo, na orelha. Escureci também uns outros lugares que eu tinha usado o 6B pra ficar mais escurão, que eu achei que ia ficar mais legal. E foi isso, eu gostei bastante, achei que ela ficou muito parecida com a Kim Kardashian, inclusive. Não era a intenção, mas depois que o desenho tava pronto e eu fui tirar foto dele e tal, eu fiquei olhando e falei, gente, tá parecendo a Kim Kardashian. Mas eu acho que tipo assim, não é só por conta da fisionomia dela, mas também por causa do estilo, né? Esse cabelo, assim, lambido pra trás, eu já vi a Kim Kardashian usar várias vezes. Tipo, o olhinho, assim, meio fechadinho que ela usa pra tirar foto e tudo. Então, acho que isso ajuda também. Quando a gente quer fazer um desenho que é parecido com um personagem, com uma pessoa, tem todas essas coisas que fazem diferença também, né? Não é só ficar parecido na fisionomia, assim. Tanto que muito desenho que fazem, tipo, fanart, assim, pra desenhar algum artista, algum personagem, nem todos são realistas e a gente bate o olho e sabe que é. Igual eu falei na live da Sabrina. Tipo, você quer desenhar a Sabrina lá da Netflix, é só você colocar uma menina de cabelo loiro, curtinho, colocar a tiarinha e uma roupa vermelha. Pronto. Parece muito a Sabrina. E no caso da Kim Kardashian, eu acho que ela também já entrou no imaginário geral aí como uma pessoa que tem algumas características marcantes. Que você bate o olho e fala, isso aqui é muito a Kim Kardashian. Gente, aí foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e do desenho. Eu queria pedir desculpa também, porque durante praticamente o vídeo inteiro eu deixei um reflexo da lâmpada que eu uso pra gravar os vídeos, da luz aqui pra ficar mais forte. E aí ficou refletido ali em numa parte do rosto, ali perto do olho, tal, do olho esquerdo. E aí ficou com reflexo, ficou ruim, mas depois que eu percebi, eu mudei o desenho de lugar, aí ficou um pouquinho melhor.
Mas enfim, né, vivendo e aprendendo, eu não tenho muito costume de gravar grafite, e às vezes em que eu gravei na vida, tava durante o dia, eu não tava usando essa luz. Então, no próximo que eu for fazer com grafite, à noite, eu já vou considerar colocar a câmera assim um pouco mais tortinha, ou a luz um pouco mais longe, pra não ficar esse reflexo, tá bom? Mas fica aí o aprendizado pra vocês também, se vocês forem fazer esse desenho na hora de tirar foto ou na hora de gravar, considera isso, tem um reflexo que dá uma atrapalhada. Às vezes o desenho tá lindo pessoalmente, mas o reflexo atrapalha um pouco. Então, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, do desenho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei. E até o próximo vídeo. E comentar. E tchau!